Eu sou o Wesley, né? E eu vou começar hoje falando sobre Git Rebase. Esses são os tópicos que eu vou estar abordando hoje, né? Primeiro eu vou falar sobre o que o Git Rebase faz. Depois eu vou falar sobre como não usar o Git Rebase em branch, o porquê de não usar em branch pública, né? Para tomar cuidado para não deixar o colega no limbo. No terceiro ponto eu vou falar sobre o editor Vim, né? Configuração no Bash Profile. E por último eu vou falar sobre como retirar commits de merge e o uso do Rebase no dia a dia. Bom, o que é o Git Rebase? O Git Rebase, ele é uma forma de a gente conseguir alterar o histórico de uma branch. Então, tecnicamente, ele vai fazer o quê? Aqui eu tenho um exemplo de uma branch master, certo? E suponhamos que a partir daqui eu tenha criado uma branch para fazer uma melhoria. Se eu fosse fazer um merge, eu criaria um novo commit nessa branch com as duas atualizações, né, os dois commits a mais que já estavam na master. Então eu meio que iria juntar esses dois commits, essas duas alterações que ocorreram aqui, num terceiro commit aqui para unir as duas branches. Se eu usar o Rebase ele vai mudar o histórico da minha branch. Então o commit base da minha melhoria não será mais esse commit, vai ser a partir do último commit atual da minha branch master, né, da minha branch base. Então ele meio que vai mudar o histórico da minha branch. Ele vai criar dois novos commits com as mesmas alterações que eu fiz no código, porém esses commits vão estar atualizados com as últimas coisas que estavam na branch base que eu estava mexendo. É como tem esse exemplo aqui. Ao invés de ele estar com a base dele aqui, a base dele agora é esse último commit aqui, que é o último commit que foi feito na branch master. Não use Rebase em branches públicas, a não ser que avise a sua equipe antes. O Rebase ele reescreve o histórico de uma branch. Então, se você está numa branch, por favor que não seja geralmente a branch que tenha mais de uma pessoa junto, ao usar o Rebase, você meio que vai trocar o histórico dessa branch. E se o seu colega ele não está sabendo disso, você não avisou, ele vai, quando ele for tentar subir as atualizações dele, né, as coisas que ele fez, vai dar um erro, porque tipo a branch não vai ser a mesma. O histórico da branch não é o mesmo de quando ele estava mexendo local. Então, meio que ele vai estar construindo as coisas dele numa branch que tecnicamente não existe mais. Aqueles commits base que ele estava mexendo não existe mais. Porque foram criados novos commits quando você deu o Rebase. Então, é por isso que tem que tomar muito cuidado quando você for usar em branches públicas. Tem que sempre avisar todo mundo que está envolvido que você vai estar fazendo essa mudança para que todo mundo consiga se atualizar com o novo histórico da branch. E a partir dali eles darem rumo ao que eles estavam fazendo. Usar o editor Vim. Para configurar o editor Vim é bem fácil. Basta você abrir o seu Bash Profile, ou dependendo do sistema operacional que você está utilizando, ele se chama Bash RC. Dentro deles, você só vai precisar colocar esse Export Editor igual a V. E aí você meio que já configurou o seu terminal para estar usando o VI ou o Vim, como o seu editor padrão. Então, assim, ele é uma opção mais ágil, né, do que se você fosse tentar usar o Sublime, para você poder estar executando os códigos e até mesmo o Rebase por ele. Aqui na Bluesoft a gente tem um padrão que é começar todo comentário de commit com o cerquilha. E o cerquilha de Vim, ele é considerado um caractere especial para demarcar um comentário. Só que às vezes você precisa, tecnicamente, o seu comentário que você vai colocar no commit, né, ou a descrição do seu commit, às vezes você não quer usar o cerquilha, você vai usar outro tipo de caractere, e aí o Git ele tem uma configuração que você consegue falar qual que vai ser o caractere default para o Git tratar como se ele fosse o caractere para definir que a partir dali vai ter um comentário, né, vai ser um texto comentado. Basta só você na pasta base do seu projeto Git, você pegar e rodar esse comando, git config core.command char e passar o char que você quer que ele troque. Então, de padrão ele vem com cerquilha, você pode trocar, que nem, por esse exemplo aqui, como ponto e vírgula. E aí, se você, por algum motivo, você também precisa utilizar o hashtag ou cerquilha nos seus comentários de commit, eles vão ficar certinhos, porque ele não vai considerar mais como um comentário. É um caractere de comentário.
Agora eu vou falar sobre como retirar os commits de merge da sua branch. Então, com o Rebase, ele deixa a nossa branch muito mais linear, porque vai ter realmente só os nossos commits lá. Porque o que acontece às vezes a gente ter que ficar atualizando a nossa branch de tempos em tempos, geralmente se a gente está trabalhando uma tarefa muito grande. E aí fica lá uns commits nossos, aí tem uns commits de merge, e aí fica meio que espaçado e não fica muito linear, né, na hora que a gente for revisar. Então, com o Rebase, a gente consegue remover esses commits de merge. Como é que a gente faz isso? O primeiro passo para fazer é atualizar o seu stage. Então, você começa utilizando o git fetch, por exemplo, para atualizá-lo. E aí, após, você pode usar o comando git rebase orange e o nome da branch base com que você quer fazer o rebase. Então, se eu puxar uma branch da master, eu posso usar git rebase orange barra master. E ele vai aplicar a todos os commits que eu tenho dentro da minha branch de melhoria ou de correção de bug, todas as coisas que estão atualizadas na master que não estão na minha branch. Então, ele vai tecnicamente criar novos commits com essas atualizações. E aí você vai perceber que quando você tentar dar push, ele não vai deixar, porque ele vai identificar, o Git ele identifica que o seu repositório remoto da sua melhoria está divergente do seu repositório local, inteiramente, né? E você vai ter que meio que forçar o Git a fazer o push. Então é sempre bom você especificar, né, qual branch que você quer fazer o push. Então é sempre bom você colocar isso daqui para não acabar correndo o erro dele acabar dando um push numa branch errada. Então você pode usar o git push origin e só usar o "-f" para indicar para ele que você quer forçar essa ação. E muitas vezes quando a gente faz o rebase, muitas vezes não, né? Algumas vezes quando a gente faz o rebase, pode ocorrer conflitos. Dependendo, você teve duas pessoas que acabaram mexendo no mesmo cara e quando você for fazer o rebase, ele vai dar conflito e o conflito tende a ser mais fácil de resolver. Porque o conflito vai dar naquele momento daquele commit. Não vai ser um conflito muito extenso. Geralmente pode ter mais conflitos, né? Diferentes commits, mas eles vão estar mais quebrados. Não vai ser tipo uma mega resolução de conflito que você pode acabar tendo que fazer. Eles tendem a ser bem mais fáceis. E aí, por acaso, eu fui e usei o comando rebase e aí gerou um conflito. O próprio rebase, o próprio Git, ele já explica que após você terminar de corrigir, né, você adiciona os itens que você pode dar um git add ponto ou um git add all para adicionar eles. E aí você só precisa rodar o comando git rebase menos continue. E aí o rebase ele vai seguir o fluxo dele. Se não tiver mais conflito, ele vai finalizar. Se tiver algum outro conflito, ele vai pedir para você fazer o mesmo processo. Né, aqui tem um exemplo de uma branch test que eu criei, que ele tá meio que eu executei o git rebase, né, com a origin, com a master dele, sendo a origin. E ele vai meio que tender a fazer isso. Ele vai pegar todos os commits e aplicar as configurações novas, as atualizações novas que teve em relação à sua master. Usando o Git Rebase no dia a dia. A gente pode usar o Rebase para alterar commits sem precisar gerar um novo commit de correção. Então, eu terminei tecnicamente o desenvolvimento do que eu pretendia fazer. E aí o pessoal da minha equipe vai e tentar e começar a revisar meu código. E aí eles colocam alguns comentários, pode ser feito, né, verificando as diferenças, né, da minha branch, ou pode ser por cada commit. Aí, beleza. Com o Rebase eu consigo meio que voltar num commit específico e alterar no momento que eu estava criando digamos, aquele método, enfim, que o pessoal pediu para acabar corrigindo. Então eu posso ir diretamente nos commits que eu quero e fazer as alterações. Então eu posso alterar, nesse exemplo aqui, né? Para poder fazer isso, você precisa usar o git rebase -i e o head você vai colocar a quantidade de commits que você quer voltar. Que você quer, na verdade, que sejam exibidos. Então ele sempre começa do último commit que você colocou e aí conforme você vai colocando, quanto maior você colocar esse número, ele vai voltando os outros commits. Ele vai exibir todos os commits, por exemplo. Eu quero que ele exiba 16 commits, porque o commit que eu quero mexer é o commit de número 16, digamos assim, na ordem, né? Então ele vai exibir 16 commits e aí o último cara que eu quero mexer tá lá. Ou eu posso também mexer em qualquer um dos outros 16 que ele trouxe também. Como eu falei, utilizando o Vim, essa é meio que a interface que a gente vai ter quando a gente realizar o Git Rebase, né? Ele vai trazer aqui todos os commits. É que no caso dessa branch aqui ele só tinha um commit.
mas ele pode trazer a quantidade que você tiver lá. E aqui ele traz umas explicações de alguns comandos, que é o pick, reward, edit, squash, fixup, exec, break, drop, label, reset e merge. Você pode tanto colocar a palavra por extenso, quanto colocar a abreviação dela, né, que é só, digamos assim, a primeira letra. Eu vou comentar alguns que geralmente as pessoas, né, enfim, a gente acaba usando mais, que são o reward, que é quando você quer editar uma mensagem de um commit. E tipo, por acaso ele não é o último commit. Tem o edit, que é quando eu quero editar algo específico. Então, pediram para estar corrigindo algo específico de um commit que eu fiz. Eu posso usar o edit, né, trocar esse pick aqui por edit. Ou E. E aí eu consigo ir naquele commit, naquele tempo lá do que eu criei aquela funcionalidade dentro daquele commit e fazer a alteração. Ou eu percebi que aquele commit que eu tinha criado lá atrás não faz mais sentido agora. Então eu posso vir dar um drop nele. Então ele meio que vai retirar esse commit, ele vai remover. E só que aí tem um porém. Quando ele vem assim de primeira, ele não dá para editar. Então você já tem que clicar no seu teclado no botão Insert. Aí ele vai te permitir fazer as alterações aqui, né? Digitar alguma coisa aqui. E vocês lembram que eu tinha falado daquela questão de ele trazer como cerquilha o caractere padrão de comentário? Então tudo isso daqui é um comentário. Só que a diferença é que eu troquei todos os cerquilhas que tinha por ponto e vírgula. Quando eu setei aquilo lá na pasta base do projeto. Beleza, eu alterei aqui para E ou para R, enfim, dependendo do que eu quero fazer. E agora, como é que eu faço para salvar? Para salvar é simples, você aperta ESC para sair do modo de inserção e você aperta 2 pontos, X exclamação. E aí ele vai passar para o próximo passo, que é, se você quis editar uma mensagem ou você quis editar um commit, você vai, faz as suas alterações, ele já vai estar no commit que você especificou, que você queria mexer. Você vai, faz as suas alterações, terminou de fazer as alterações, você dá um git add all, e depois você dá um git rebase menos continue. Quando ele terminar de fazer o rebase, ele vai dar uma mensagem falando que ele conseguiu fazer o rebase com sucesso. Ele também pergunta se você vai querer alterar o comentário do seu commit. Ele pode exibir essa imagem, essa tela aqui, no final do seu rebase, ou se você pediu para corrigir só o comentário do seu commit. E aí, tipo, ele vai trazer um exemplo, eu coloquei mais de um commit que eu quero corrigir o comentário. Ele vai trazer os commits em sequência. Então você vai arrumando o comentário dele em sequência. E aí é no mesmo esquema, aperta em set para poder editar. Aí você arruma do jeito que você quer a sua mensagem. Depois você aperta ESC para sair do modo de inserção. E vai e aperta 2 pontos, X exclamação para ele encerrar. Essas foram as referências que eu usei. Usei referências do próprio site do Git e do site da Atlassian. Aqui também está o site que eu usei para poder fazer a apresentação, né? O template, os ícones e as imagens. E é isso. Muito obrigado.